Primeiro questionamento. Renato. Oi. Renato, boa noite. 3-0 para o Grêmio, virou 5-4 para o Fluminense. Por quê? Qual é a explicação que você dá para o que ocorreu hoje na Arena? Não tem explicação. Nós somos os culpados. Eu já falei para o meu grupo lá dentro, e eu vou falar para vocês que o árbitro teve uma grande exibição, uma grande arbitragem. Então não adianta a gente ficar culpando o árbitro, porque o árbitro não tem culpa nenhuma. No meu entender, a única jogada que ele inverteu foi a falta no Mateuzinho, mas um erro aqui, um erro ali é uma coisa normal no futebol. Então, se existem culpados, somos nós. Não pode acontecer no jogo do Campeonato Brasileiro. A gente estava tendo uma exibição de gala, como o Grêmio sempre jogou na maioria das vezes. Conseguimos o placar 3-0. E, de repente, a nossa equipe achou que o jogo já, não todos, mas alguns, né, acharam que o jogo já estivesse ganho. E futebol tem 90 minutos. E aí começamos a tomar os gols. No segundo tempo nós voltamos, e eu já havia falado com eles no intervalo do jogo, para tomarem cuidado. Não voltamos com a mesma disposição, principalmente do primeiro tempo. Tomamos a virada. Então, a coisa que eu quero isentar de qualquer culpa do jogo é a arbitragem. Eles estiveram muito bem, todos eles. Os únicos culpados pela derrota somos nós. Então, já falei isso com o grupo também. Amanhã eu volto a conversar, então não adianta numa derrota a gente ficar culpando A, B ou C. Não, nós somos culpados. Você falou aí, Renato, que o grupo é culpado dessa derrota aí para o Fluminense, inesperada, depois de tudo que aconteceu aqui na Arena. E sobre o que você planejou, o que acabou não dando certo para essa derrota acontecer e o Grêmio seguir sem vitória no Campeonato Brasileiro? Não, o que aconteceu é que nós nos acomodamos. Já falei, já respondi essa pergunta. Nos acomodamos, paramos de competir, entramos competindo, jogando, fazendo os gols. E no momento que a gente teve a diferença, a gente achou que, de repente, a gente não precisaria mais correr, que o jogo já estivesse ganho. E futebol não é assim. Futebol tem 90 minutos. Damos mole, pagamos. Pagamos caro por isso. Por isso que eu digo. O Rafael Claus teve uma grande arbitragem. Ele e seus auxiliares. Então, nós somos os culpados. E quando você fala o meu grupo, eu me incluo também. Todos nós. Todos nós somos culpados pela derrota hoje. Então, não adianta a gente ficar aqui achando o culpado, apontando o culpado. Nós somos os culpados. Ponto. Ponto. Próxima. Renato, depois do jogo contra o Santos, eu lhe perguntei se o resultado havia sido um banho de água fria para o time do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Te retoma essa questão, foi um balde de água fria hoje, a derrota, da maneira como ela aconteceu, e o quanto te preocupa esses momentos de desatenção, porque o Grêmio levou 2 gols em cerca de 5 minutos contra o Santos, nos minutos finais contra o Avaí também cedeu empate, e agora, em muito pouco tempo, levou 2 gols de maneira rápida que acabaram complicando a partida. Quanto isso pode servir para o Grêmio até crescer nos mata-matas, e o quanto isso te preocupa justamente visando um jogo decisivo como é o da quarta-feira? Não, mas eu tenho tocado muito nessa tecla aí para a gente não dar esse tipo de mole. O Grêmio dificilmente dá esse tipo de mole. Infelizmente, nesse início do Campeonato Brasileiro, nos 3 jogos, nós damos mole, né? E a gente pagou por isso. Não é que seja um balde de água fria, não é que preocupa, porque eu conheço muito bem o meu grupo. Até porque eu sei da qualidade do meu grupo, eu sei que são coisas passageiras. A verdade é essa. Daqui a pouco, cada um vai para o seu lugar no Campeonato Brasileiro. Inclusive o Grêmio. Mas agora a gente tem que pensar a partir da manhã no jogo de quarta-feira. Nós temos a vantagem do empate, mas o que eu vou trabalhar bastante a cabeça deles é principalmente esse mole que a gente vem dando no Campeonato Brasileiro. A gente não pode dar esse mole na quarta-feira e na Copa do Brasil, né? Porque é mata-mata. E mata-mata é matar ou morrer. Então, esse mole, se você der numa dessas competições, você vai ficar fora. Eu acho que nós já erramos o suficiente, né, nesse Campeonato Brasileiro, nesses 3 jogos, e que sirva de lição para as próximas competições e para o Campeonato Brasileiro também. Renato,
O Grêmio paga caro também por improvisações, e eu estou falando exclusivamente do sistema defensivo, onde hoje você colocou mais uma vez o Michel, que é no meio campo, jogando na zaga ao lado do Kahneman. Isso traz algum prejuízo? Talvez nem seja culpa do Michel, mas você improvisa, você não tem um jogador para o setor e coloca um volante ali? Não foi por isso que nós perdemos o jogo. Nós perdemos o jogo porque alguns jogadores pararam de competir. Alguns jogadores pararam de correr do jeito que começaram a partida. E isso não pode acontecer, porque aí começa a sobrecarregar. Qual a culpa que o Michel teve? O jogo estava 3-0. Se a gente tivesse com o foco e a concentração durante o restante do jogo, era mais fácil o Grêmio fazer o quarto gol do que a gente tomar o primeiro gol. Mas nos descuidamos, achamos. Quando digo achamos, não são todos, mas, de repente, 3 ou 4 jogadores acharam que o jogo já havia terminado e o jogo ainda estava no primeiro tempo. Então, por isso que eu falo, não adianta a gente achar o VAR foi pênalti no final, foi isso, não foi pênalti do Kahneman. Nem vou entrar nesse aspecto, porque não cabe a mim. Você sabe muito bem que eu não falo de arbitragem. Seria fácil eu chegar aqui e dar uma desculpa da arbitragem. Não, eu estou aqui, o Grêmio perdeu o jogo e eu estou elogiando o árbitro. E eu não estou elogiando o árbitro da boca para fora, não. Ele teve uma excelente atuação, ele e seus auxiliares. Então não tem que culpar ninguém. Volto a repetir, os culpados somos nós. Os culpados somos nós. E amanhã a conversa com o grupo, os treinamentos, aí sou eu e eles. Mas, desde já que sirva de lição, porque a gente deu mole contra o Santos, perdemos o jogo. A gente deu mole no final do jogo contra o Avaí empatou o jogo. Hoje, 3-0 para a gente. Hoje, gostaria de estar aqui dando os parabéns para a minha equipe, porque realmente os primeiros 30 minutos foram de um futebol maravilhoso, aquele futebol que o Grêmio sabe jogar, que sempre jogou, que conquistou o Brasil todo. E, ao invés disso, infelizmente, eu estou aqui falando que nós somos os culpados pela derrota, depois de um início daquela partida onde a gente conseguiu 3-0, ainda tomar uma virada, com todos os méritos do Fluminense. Ninguém está tirando os méritos do Fluminense, não. Mas 3-0 num jogo desse, jogando em casa, olha, eu tinha quase certeza ali que nós iríamos golear. E, de repente, eu estou aqui explicando uma derrota. Uma derrota que, eu volto a repetir, nós somos os culpados. Você acha que se o Grêmio tivesse um zagueiro no lugar do Michel, não culpando o Michel, tomaria 5 gols hoje? Poderiam ter tomado 6, 7. Não é por causa da improvisação, eu já falei. Para falar a verdade, eu não vi falhas do Michel, até porque eu não fico individualizando o jogador. Todo mundo ganha, todo mundo perde. O Michel, ele esteve muito bem em todas as vezes que eu optei por ele ali na zaga. É lógico que quando você tem um jogador da posição, e se tratando, por exemplo, de um Jeromel, é o Jeromel. A mesma coisa o Paulo. O Paulo está machucado já há bastante tempo. Então, o Michel, aqui eu falei para vocês, nós somos os culpados. Vou analisar direito o que aconteceu na partida, mas eu também não preciso analisar muito, não. Eu estava ali na beira do campo e vi. Então, é procurar trabalhar. O trabalho está sendo muito bem feito em todos os sentidos. O problema é que a gente tem que conversar para não dar esse mole. Esse mole aí nos custou aí, basicamente 8 pontos no Campeonato Brasileiro. E não vamos tirar os méritos do Avaí, não vamos tirar os méritos da equipe do Santos e nem da equipe do Fluminense hoje. Mas nós temos que ser sinceros, O Grêmio deu muito mole. E mole no futebol, no momento que você dá, o adversário não te perdoa. E nesses jogos, os adversários não perdoaram o Grêmio. Então, no momento que o Grêmio parar, e vai parar de vez a partir de quarta-feira, de dar esse mole, pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a vencer, vai voltar a vencer no Campeonato Brasileiro também, e daqui a pouco, o que eu falei para vocês, o Grêmio vai para o lugar que ele merece também no Campeonato Brasileiro. Renato, seguindo nessa linha de improvisar ou não zagueiros, o Grêmio tem hoje a pior defesa do campeonato com 8 gols sofridos, contrário da defesa do Gauchão, que só sofreu 1 gol. Então eu queria saber aonde que se passa isso, essa mudança tão drástica, porque a gente tem titulares também sendo vistos nesses times, como o Kahneman, que jogou hoje, Jeromel, que jogou contra o Avaí. Então o que se passa isso, a não ser a improvisação dos zagueiros? Mas eu estou falando aqui, gente, estou falando 10 minutos que a gente deu mole. No momento que a gente dá mole, somos todos nós. Se o Grêmio tem a defesa mais vazada hoje do campeonato, porque a gente deu mole.
todo mundo. É só você ver o que aconteceu nas 3 partidas. Então nós somos culpados. É parar de dar mole. O Grêmio dificilmente sofre gols, principalmente em 3 jogos. Eu não me lembro, desde que eu estou aqui no Grêmio, a gente ter tomado 5 gols numa partida, principalmente depois de estarmos vencendo o jogo por 3-0. É parar de dar mole, independente se está jogando improvisado ou não, entendeu? É ficar focado, ficar concentrado nos 90 minutos, e não em 30 minutos, 45 minutos, 70 minutos. O foco, como o Grêmio sempre teve, durante os 90 minutos. Aí pode ter certeza que a história vai ser outra. Renato, o Everton sentiu um desconforto na coxa esquerda. Ele preocupa para a quarta-feira. E sobre o Diego Tardelli, estará em condições a quarta? Sobre o Diego Tardelli, eu não sei. A gente tem que esperar mais 24 horas. Acho meio difícil. Ele sentiu incômodo no jogo contra o Avaí, fez exame, ela falando, detectou uma leve lesão, mas ele tem a lesão. Então, amanhã a gente vai reavaliá-lo, junto com o departamento médico, e saber. O Everton não deu tempo ainda para falar com ele. Você que está me falando que ele sentiu alguma coisa. Então, vamos conversar com ele. Provavelmente vai fazer o exame amanhã também. E a gente vai saber melhor das reais condições dele. Renato, aqui. A equipe do Grêmio, claro, a gente já está no 5º mês do ano, tem 24, 25 partidas disputadas. Na sua opinião, qual é o time do Grêmio de 2019? Se é a equipe que venceu com facilidade o Campeonato Gaúcho, sofrendo apenas 1 gol, se é uma equipe que teve algumas dificuldades no início da competição sul-americana, mas começa a se recuperar, ou se é o Grêmio desse início de Campeonato Brasileiro que ainda não conseguiu vencer? O Grêmio é o meu grupo. O Grêmio tem um plantel de alto nível. Então fica difícil até para eu poder escalar a equipe do Grêmio. Então nós jogamos sempre assim, não é somente esse ano de 2019. O Grêmio, pela qualidade de seu elenco, ele pode jogar uma competição com uma equipe, outra competição com outra equipe. Veja bem, então a gente hoje também não adianta a gente ficar aqui, o Grêmio, qual é a equipe principal do Grêmio? A equipe principal, o problema é meu. Pode achar que eu sei o que eu estou fazendo e devido a termos esse elenco muito bom, a gente não pode ficar dando desculpa aqui, porque joga uma competição aqui, joga uma partida daquele time, joga outra. O primeiro tempo do Grêmio, apesar dos 2 gols que nós tomamos, até os 30, 35 minutos, é um futebol maravilhoso que o Grêmio sempre jogou, que encantou o Brasil. Estava me encantando novamente ali na beira do campo. Então não adianta a gente achar que esse é o culpado, aquilo é o culpado, essa atitude é o culpado, a equipe lá foi ocupada, não. Todos nós somos culpados pelo mole que a gente deu hoje. A culpa é por nós termos dado mole. Então não adianta a gente sair disso, entendeu? Nós não tivemos o foco suficiente, pagamos por isso. No mais, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Se a gente parar de dar mole, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, hoje nós estaríamos provavelmente, no mínimo com 7 pontos. Mas esse mole, esse não foco, nós pagamos caro por isso. E desde quando vem isso, Renato? Você avalia que o Grêmio, ele em 2019, tem sofrido mais psicologicamente que nos anos anteriores nessa questão de focar, principalmente durante a partida, né? Não fora dela, nos 90 minutos. E também se você teve uma conversa com o Júlio César depois daquela infelicidade no lance. Não, o Grêmio teve... A gente está dando esse mole somente no Campeonato Brasileiro e os 2 jogos da Libertadores, onde o Grêmio se recuperou na Libertadores. O Grêmio depende de suas próprias forças na próxima quarta-feira para passarmos para a próxima fase. E esse mole que a gente acabou dando no Campeonato Brasileiro também. Então, nós pagamos caro por isso. Na Libertadores, a gente conseguiu se recuperar. E no Campeonato Brasileiro, com certeza, a gente vai se recuperar também. Mas são pontos corridos, né? Então, esses pontos aí, esse mole que a gente dá, que tem que acabar. Porque agora vai começar quarta-feira um jogo decisivo, que a gente não pode dar esse mole. Depois a gente volta para o Brasileiro, depois a gente tem a Copa do Brasil, que também não pode dar esse mole, porque vai ficar pelo caminho, independente de quem quer que seja o adversário. Então, acredito que o Grêmio já errou, digamos assim, 5 partidas esse ano. 2 na Libertadores e 3 no Brasileiro, e de não estarmos focados o tempo todo. Então, acho que já é exemplo suficiente, né, para a gente não dar mais esse tipo de mole.
Não, isso acontece. Eu não vou ficar aqui individualizando. Ele já reconheceu, ele falhou. Mas também falo que não é por causa do Júlio César que nós perdemos o jogo hoje. A culpa é de todos nós. Todo mundo teve uma parcela de culpa. Então, no momento que acontecem essas coisas, pode ter certeza aqui, ali ou lá, alguém sempre vai falhar. Mas quando falha, quando perde, perde todo mundo. Ganha, ganha todo mundo. Renato, no intervalo também tu teve a oportunidade de conversar com os atletas sobre o primeiro tempo, que, como tu mesmo falou, os primeiros 35 minutos do Grêmio foram perfeitos, eram 3-0, e como é que foi o papo no intervalo? Porque parece que realmente no segundo tempo o Grêmio voltou pior do que aqueles 5 minutos finais do primeiro tempo. O que tu pôde entender do grupo nesse papo do intervalo, e por que tu acha que realmente o Fluminense conseguiu crescer tanto no segundo tempo? Porque nós não voltamos com o mesmo foco que nós começamos a partida. Então, nos últimos 10 minutos, a gente deu mole. Procurei conversar e corrigir no intervalo do jogo, que o desespero era do Fluminense, não do Grêmio. E começamos o jogo, 2, 3 minutos do segundo tempo, o Fluminense já havia tido 2 situações claríssimas de gol. Então, faltou o foco. O Grêmio, ainda falei para eles, não é o Grêmio que está perdendo o jogo, não. O Grêmio está ganhando. Calma, vamos voltar, ter a tranquilidade, vamos jogar da mesma forma que nós começamos a partida, entendeu? Sufocando o adversário, não dando espaço para eles. Mas não tivemos foco suficiente e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu no segundo tempo. Então, o que eu falo para a gente, tivemos os primeiros 35 minutos maravilhosos e achamos aí, de repente, que o jogo já estava ganho e o jogo tem 90 minutos. Então, é o que eu falei, a gente deu mole, faltou foco, faltou a concentração no restante da partida e nós pagamos caro por isso, como nós pagamos contra o Santos nos primeiros 45 minutos e como pagamos também contra o Avaí na penúltima partida. Renato, você citou 3 jogos do Brasileiro com a falta de foco durante os jogos e o resultado que não foi o esperado. É só uma situação circunstancial, esses 3 jogos aí, falta de atenção. E você falou dos erros, né? Quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo, e cada um tem o seu erro. Eu queria que você falasse qual o seu erro, por exemplo, o que você poderia ter feito nesses 3 jogos, ou hoje, por exemplo, para tentar modificar o resultado. Não, essas coisas é que eu falo, eu não vou ficar individualizando A, B ou C, e também não vou ficar me individualizando aqui perante vocês. E eu procuro sempre fazer o melhor trabalho juntamente com o meu grupo. A gente sempre fez, a gente sempre ganhou, a gente sempre deu volta olímpica, todos nós, quando eu falo todos nós, eu me incluo, a comissão técnica, todo mundo, a gente deu mole. Deu mole, então é que eu falo, não adianta a gente ficar arrumando desculpa. Aonde que a gente deu mole, eu sei. Então, isso é um papo meu com o grupo. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim. Entendeu? O que não pode, você estar ganhando o jogo de 3-0 e, de repente, achar que o jogo já terminou. Não pode. Aí, amanhã, depois, num jogo desse, estou pressentindo o pior, eu começo a tirar A, B ou C e colocar outros jogadores, de repente, para fechar mais, as pessoas vão dizer, mas o Grêmio está se retrancando. São coisas da vida, a gente vai aprendendo, né? Mas que sirva de lição. Esses Libertadores a gente já se recuperou. A gente o Grêmio depende de si próprio na próxima quarta-feira. Agora a gente precisa, já, né, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, voltando a vencer o Grêmio já, pode ter certeza que vai estar lá no topo. Renato, o Grêmio tem um grupo experiente, inclusive tinha lideranças hoje dentro de campo. Te surpreende de alguma forma? Alguns jogadores acabaram dando mole, como essa expressão que você usou. Te surpreende nessa altura do campeonato ter esse tipo de atitude dentro de campo, se desligar, dar mole, como você falou? Mas às vezes dar mole às vezes 1, 2, 3 ou 4 jogadores achar que não precisa mais fazer o que foi determinado, porque está 3-0. Acontece muito no futebol isso. Mas aí começa a sobrecarregar todo mundo. E aí o adversário começa a crescer. O Fluminense, primeiro gol, foi um achado. O segundo nós falhamos. E o terceiro nós falhamos. E continuamos falhando. Então foram muitas falhas por uma partida só. E no momento que você tem tantas falhas, pode ter certeza que você vai pagar por elas. Então é inadmissível. Hoje foi inadmissível pelo resultado que nós construímos. E perder o jogo de 5-4,
Então é por isso que eu falei, hoje nós damos mole demais, demais. E volto a repetir e elogiar a arbitragem, toda ela, o árbitro e os seus assistentes. Eles estiveram muito bem. Nós fomos os culpados pela derrota. Obrigado, Renato. Pessoal, quem vai atender hoje vocês é o Guerra, tá bem?